ONGs e a oposição, claro, criticaram o discurso de Bolsonaro na ONU. Em nota divulgada pelo Greenpeace, a entidade diz que o discurso de Bolsonaro envergonha o povo brasileiro e isola o Brasil do mundo. Para o WWF, Bolsonaro fez uma fala cheia de acusações infundadas e ilações sem base científica. Para a Oxfam Brasil, Bolsonaro se especializou em disseminar a pós-verdade para eximir-se da responsabilidade pelos graves problemas que o país enfrenta. Já a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou o seguinte: Bolsonaro e verdade não cabem no mesmo discurso. Culpar justiça e governadores pela pandemia, indígenas por desmatamento e calor por incêndio no Pantanal é total falta de caráter. Voltou a lamber botas de Trump. O Brasil não merece mais esse vexame internacional. João Amoedo, do Partido Novo, declarou: acho que ele fez o roteiro padrão, fala algumas mentiras, transfere as responsabilidades, não reconhece os erros, culpa a imprensa, se coloca como vítima. Ele tem essa mania de se colocar como vítima. O deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio, divulgou um vídeo criticando o presidente. Vamos ver. Bolsonaro voltou a mentir para o mundo ao dizer que há uma campanha de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. O que há, na verdade, é uma ação sistemática do governo Bolsonaro para reduzir a fiscalização, diminuir o orçamento e o pessoal dos órgãos ambientais, ameaçar fiscais e estimular atividades ilegais nesses biomas. Para piorar, ele ignora o aumento do desmatamento ocorrido na Amazônia no governo dele e tenta transferir a responsabilidade dele por esse aumento para indígenas e moradores locais, que são justamente os mais prejudicados pelas ações predatórias e pelos incêndios. Bolsonaro envergonhou mais uma vez o Brasil. E aí, Fiuza, o que dizer dessas reações, Fiuza? Ô, Vitor, difícil dizer alguma coisa, né? São os cientistas de fundo de quintal, né? Eu acho tão interessante você ver essa reiterada, né, referência à ciência com uma linguagem vaga, né? Como é que você evoca a ciência com essa cara de pau, falando de pós-verdade? Esse Molon, né, plantonista da Globo News, né? O Molon vive disso, né? O Molon vive dessas tiradas, né? O que ele tem a dizer? Ele não tem nada a dizer, porque o Molon ele quer se apresentar como um representante de uma esquerda descolada. Eu volto a dizer para vocês, esses conceitos aí não dão camisa a ninguém. É um burguês do Rio de Janeiro, que quer parecer um homem sensível, de esquerda. O que tem de conteúdo nesse personagem? O que ele traz? Ele afeta uma coisa de esquerda, não sei o quê, e evidentemente que as forças auto-intituladas de esquerda, né, que eu não dou nem essa reputação doutrinária, né? Eu acho que quem depenou o país não teve doutrina alguma. Fingem ser filiados a doutrinas igualitárias, mas são aves de rapina, né? São parasitas que se jogam sobre os cofres públicos, que buscam pequenas cadeias de privilégios. É a era Lula. O Molon, né, com seu jeitinho burguês sensível, né, na verdade egoísta, né, são carreiristas que querem estar em determinados espaços públicos, né, que querem fazer sucesso em determinados públicos e ajudar esses públicos a serem cada vez mais ignorantes e amantes de virtudes fluidas, né, e falsas. Então, esses personagens eles estão todos atrelados e filiados à desgraça que se abateu no Brasil, que foi você fingir que você é progressista, ou seja, que você tem valores humanitários para você defender quem precisa e destruir a vida de quem precisa. Foi isso que aconteceu no Brasil. Foi essa conversinha fiada, essa ciência de fundo de quintal, que jogou o Brasil na pior aventura política da sua história, na pior recessão da sua história,
né, na pior avalanche de crimes cometidos contra a economia popular e contra as vidas da população. É essa conversinha fiada que se diz progressista, se diz de esquerda. Aí vem o Molon, falando um pouquinho do Molon, ele nem mereceria esse destaque todo, mas é porque o nosso editor colocou ele falando, então a gente está falando dele. Bolsonaro instiga, trabalha para afrouxar a fiscalização. Companheiro, você tem que demonstrar isso. Você tem que demonstrar isso. E assim, qual é a graça aqui da responsabilidade? Qual seria a graça do espírito público? Seria nós todos aqui, formadores de opinião, pessoas comuns, estarmos fiscalizando o governo, criticando os pontos negativos do governo. Não dá, né? Quer dizer, a gente tenta, mas vem uma avalanche de oportunistas, né? De pessoas que querem, na verdade, viver de um pequeno poder e de uma mensagem fajuta, tentando atrapalhar o que há de tentativa de construção, o que há de agenda positiva. Aí eu passo para o João Amoedo, né? Que apareceu também o João Amoedo, né? O João Amoedo é a Marina do liberalismo, né? Acho que ele também foi mordido por essa tentação, né, de ser o presidenciável de plantão, o político sazonal, né? É mais ou menos isso. Porque, assim, a agenda do Paulo Guedes, a agenda implantada pelo Paulo Guedes, a reforma da Previdência, a lei de liberdade econômica, né, a medida contra fraudes do INSS, as proposições de reforma administrativa e outros diversos pontos de reconstrução da agenda de reconstrução do país são a agenda liberal, que antecede Bolsonaro. E o próprio Bolsonaro já falou isso, essa agenda não era minha. Ele já reconheceu. Então o Bolsonaro nem tem, né, esta dimensão mítica que esses parasitas querem atribuir a ele. Ele é o mandatário do momento, que abraçou uma agenda que ele confessa que não era a dele. Ele falou, conversei com Paulo Guedes, pessoas ligadas a essa doutrina, e eu entendi que isso seria o melhor caminho para reconstruir o país. Mas quem entende mesmo são eles estão executando. E vem esses oportunistas, tipo João Amoedo, né, que querem o quê? Brincar de poder? Porque no momento em que a agenda, que supostamente era a agenda que eles propunham, que eles defendiam, né, pessoas aí que se apresentam, né, com ideário liberal, eles não só negam, não, Vitor, eles tentam atrapalhar de todas as maneiras, de uma maneira histérica, como é essa maneira do João Amoedo, que é uma grande decepção. Ele criou um partido, eu acho que isso é um legado que tem valor e que é devido a ele, foi uma iniciativa dele, uma iniciativa difícil, corajosa. O Partido Novo está aí, é um partido que tem eventualmente uma participação consequente na política brasileira, mas diferente da linha que o João Amoedo resolveu seguir, que é uma linha panfletária, populista, parecida com o que há de pior na política brasileira. Então, o homem que criou o Partido Novo é o político mais velho da conjuntura atual. É um homem que recorre ao populismo, à demagogia mais rasteira. O óleo sujou a praia do Nordeste e ele vai lá pichar a parede do palácio. Né? É um antifa, né, do neoliberalismo. Então, esse tipo de crítica, Vitor, né, quer dizer, esse conjunto, os outros eu não vou nem citar, né, Gleisi, etc. E tal, quer dizer, o Amoedo e alguns outros que seriam mais respeitáveis até anteontem, até outro dia, estão todos abraçados, né, num grande naufrágio, abraço de afogado, né, pode até chamar o DiCaprio também, né, já que é para naufragar. Estão todos naufragando num profundo egoísmo. Né? Eu quero dizer a esses personagens que o egoísmo deles, né, que a crítica pueril e irresponsável é visível a olho nu. Está todo mundo vendo. Está todo mundo vendo o oportunismo, a tentativa de destruir um projeto de reconstrução do país que não está restrito ao presidente Bolsonaro. Zé Maria. Olha, Vitor, é o papel da oposição, né?
tem que falar mal do governo, tem que fazer críticas, mas isso tem limite. Eu me lembro, lá em Minas Gerais, quando Itamar Franco venceu para o governo de Minas, foi eleito governo de Minas, venceu o PSDB, que disputou com Eduardo Azeredo, que era governador e tal. E ele venceu a eleição e, montando o governo, veio o PSDB e tentando ali fazer acordo para entrar no governo do Itamar Franco. E ele então mandou um recado duro: nós estamos fazendo composição para o novo governo, para governar. Agora, o PSDB foi eleito para ser oposição. É isso. Então, quem não ganhou, na verdade, o povo elegeu para ser oposição. Mas a oposição tem que ser para apontar erros, para ajudar a corrigir rumos. É assim que age uma oposição racional, uma oposição leal. Agora, em nome de fazer oposição, atacar a imagem do país e ir contra os interesses do país, ou mesmo não pensar e não torcer pelo sucesso do país, é uma oposição danosa, tóxica e que não deve ser levada a sério. Porque, veja bem, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso, não foi para o Congresso Nacional, ele fez um discurso na abertura da Assembleia da ONU, falando para chefes de Estado e de governo e para os grandes multiplicadores de informação. São jornalistas, os que cobrem encontros importantíssimos como este. E o presidente fez um pronunciamento gravado, pensado, avaliando os interesses do país. A gente falou aqui muita polêmica, mas no discurso o presidente foi muito claro sobre as reformas constitucionais que não são obras exclusivas dele, que tem a participação também do Congresso Nacional e até de alguns oposicionistas ao governo dele, ou seja, falando de uma opção de Brasil e dizendo que o Brasil está de braços abertos para investimentos estrangeiros. Mostrou isso claramente, de que aqui há segurança jurídica, de que aqui há democracia, exatamente dizendo que o Brasil está preparado para receber investimentos externos. Então, as críticas são, assim, confusas. Eu espero que a oposição seja oposição. Eles têm o direito de ser oposição, mas há momentos que não se pode ser oposição ao país, né? Vai lá, Ana. Olha, Vitor, eu acho que esses aí são os políticos do Paulo Coelho, né? Porque são políticos que eles não fazem uma oposição a políticas públicas ou a decisões governamentais, como o Fiuza colocou. Existem críticas a esse governo, algumas críticas precisam ser feitas, críticas pontuais, críticas importantes para o real progresso do Brasil como nação. E isso não acontece. Nós temos uma oposição totalmente ali parada ainda em 2018, ali nas urnas, né, absolutamente chocada com os resultados das urnas, e a verdade é que até hoje sem aceitar os resultados das urnas. Eu acho, Vitor, que a gente tem que ver o nosso papel e a nossa posição na sociedade ou no nosso campo profissional. A gente deve medir também o nosso sucesso, o nosso trabalho também pelas pessoas que nos criticam. E eu acho que você ter na lista Gleisi Hoffmann ou Molon criticando, eu acho que isso aí é um troféu para esse governo, é um troféu para o Bolsonaro. E João Amoedo, a gente sabe de várias pessoas ali de dentro do Partido Novo, que a democracia do liberal, então presidente aí do Partido Novo, João Amoedo, é uma democracia e uma liberdade muito restrita. As pessoas, a gente tem notícia de que muita gente dentro do Partido Novo está insatisfeita, principalmente com a condução do partido em relação a propostas liberais e a críticas não fundadas em relação ao governo. Infelizmente, João Amoedo é mais um dessa turba aí que não aceitou os resultados das urnas de 2018. O que a gente vê, Vitor, é a mesma coisa que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, uma oposição
burra, uma oposição ignorante, que não sabe fazer críticas pontuais e que até hoje não aceitou os resultados das urnas de 2016. Agora, nos últimos meses do governo Trump, Vitor, para você ter uma ideia, principalmente agora com essa vacância aí de um lugar na Suprema Corte americana e que Donald Trump provavelmente vai colocar uma mulher conservadora, Nancy Pelosi hoje falou que talvez ela abra mais um processo de impeachment contra Donald Trump. Ou seja, quando as críticas realmente precisam ser feitas, ninguém vai ouvir mais, Vitor.